Saudações a todos, vamos retomar e reiniciar nosso curso de Física Fundamental 2. Este curso de Física Fundamental 2 é um curso regular, oferecido e promovido pela Diretoria de Ensino do Instituto Federal do Pará, Campo de Santarém, e eu sou o professor Damião Pedro Meira Filho, sou professor da cadeira de Física, de Ciências Físicas, de Ciências Exatas e Naturais do Instituto Federal do Pará, Campo de Santarém, e nós estamos agora iniciando a aula de número 4 deste curso regular de Física Fundamental 2. Curso este que está dedicando especial atenção ao grande capítulo, à grande área intitulada Termodinâmica, e nós estamos aqui fazendo uma abordagem introdutória e uma análise básica e introdutória sobre a estrutura conceitual e todo o formalismo matemático utilizado na termodinâmica, isso em nível introdutório. Então, nós estamos agora iniciando a aula de número 4. Muito bem, vale ressaltar que este curso é um curso regular e que, a exemplo dos cursos de extensão promovidos pelo Departamento de Extensão do Instituto Federal do Pará, Campo de Santarém, tanto os cursos de extensão quanto os minicursos de extensão, quanto os cursos regulares associados à diretoria de ensino, ambos estão sendo gravados, estão recebendo um tratamento de upload sendo transferidos por meio de upload para a plataforma do YouTube e devidamente exibidos no canal intitulado Professor Damião Meira, IFPA Campus de Santarém. Então, nós falamos durante as 3 últimas aulas, em especial durante a aula imediatamente anterior a essa, a aula de número 3, nós estávamos falando sobre os conceitos básicos de termodinâmica, aqui vamos passar rapidamente para a página. Então, estávamos definindo pressão, a definição de pressão, a definição de temperatura, falando sobre as leis empíricas de natureza fenomenológica associadas às máquinas térmicas, aos fenômenos térmicos de maneira geral. Falamos sobre a termodinâmica, falamos sobre a teoria cinética dos gases, sobre a mecânica estatística, informamos que a teoria cinética dos gases é a teoria precursora da teoria atômica. Também informamos que a teoria cinética dos gases realiza e exerce esse papel de promover a transição da análise macroscópica realizada pela termodinâmica em direção no sentido da análise microscópica realizada pela mecânica estatística clássica. Então, falamos sobre conceitos básicos e fundamentais do que sobre como é de fato um sistema termodinâmico. Falamos sobre a lei zero da termodinâmica, falamos sobre os parâmetros macroscópicos, a saber, temperatura, volume e pressão. Definimos parede adiabática, definimos parede diatérmica, definimos sistema físico isolado, sistema físico fechado, sistema físico aberto. E falamos sobre a lei zero da termodinâmica. A lei zero da termodinâmica indica que que dado um sistema termodinâmico A, se o sistema termodinâmico A estiver em equilíbrio térmico com o sistema termodinâmico de referência C e, concomitantemente, de forma separada e paralela, o sistema termodinâmico B está também em equilíbrio térmico com o sistema termodinâmico referência padrão C, então, certamente, o sistema termodinâmico A estará em equilíbrio térmico com o sistema termodinâmico B. E o estado termodinâmico intitulado aqui, denominado equilíbrio térmico, é um estado termodinâmico tal que a temperatura do sistema termodinâmico A equivale, é igual e coincide numericamente com a temperatura do sistema termodinâmico B. Agora, é importante ressaltar
de que, dado um sistema termodinâmico A e um sistema termodinâmico B, dados os dois sistemas termodinâmicos, em geral, na maior parte, em quase 100% dos casos, a energia térmica do sistema termodinâmico A é diferente da energia térmica do sistema termodinâmico B. Aqui em nossa nota de aula existe um pequeno equívoco, pois nós devemos escrever que a energia térmica do sistema termodinâmico A é diferente da energia térmica do sistema termodinâmico B na maior parte, na grande parte, na predominante porcentagem dos casos, uma vez que a energia térmica depende de outros fatores. E nós sabemos que a temperatura é definida como o valor médio da energia cinética de translação, ao passo que a energia térmica é igual à soma, e não a média, não o valor médio, mas a soma, exatamente a soma da energia cinética de translação, da energia cinética de rotação e da energia cinética de vibração de todas as partículas, de todas as moléculas e átomos que compõem um determinado sistema termodinâmico. De modo que, em geral, em quase 100% dos casos, certamente a energia térmica do sistema termodinâmico A será diferente da energia térmica do sistema termodinâmico B. E, embora sejam diferentes, existe a possibilidade termodinâmica da temperatura do sistema termodinâmico A ser exatamente igual à temperatura do sistema termodinâmico B, contanto que satisfeita seja previamente a condição de estado de equilíbrio termodinâmico entre o sistema A e o sistema B. Então, se o sistema A e o sistema B ambos satisfizerem, então, a partir de um trabalho experimental for observado, aferido, verificado, notado experimentalmente que existe um equilíbrio térmico entre o sistema termodinâmico A e o sistema termodinâmico B, haverá então igualdade entre temperaturas, mas certamente haverá uma diferença entre energias térmicas. Então, embora haja diferença de energia térmica entre A e B, poderá sim haver igualdade entre temperaturas. Então, energias térmicas diferentes, diferentes associadas a a sistemas termodinâmicos diferentes, não impede jamais de que as temperaturas sejam iguais. E temperaturas iguais não implicam logicamente, não há uma implicação imediata e lógica de que as energias térmicas sejam iguais. Pelo contrário, sistemas diferentes, com energias térmicas diferentes, poderão eventualmente, quando submetidos a um estado de equilíbrio térmico entre eles, apresentarem as mesmas temperaturas, temperatura A igual a temperatura B. Então, vale aqui, em breve estarei fazendo, revisitando e corrigindo esta nota de aula e mudando esta página aqui em PDF, mudando para uma outra página onde nós vamos, então, fazer essa pequena correção. Faltou um sinal de diferente, aqui nós temos um sinal de igual, peço perdão, mas em geral são diferentes. A energia térmica do sistema termodinâmico A, em geral, em quase 100% dos casos, é diferente da energia térmica do sistema termodinâmico B. Muito bem, então, nós falamos durante a aula anterior sobre a lei zero da termodinâmica e agora vamos falar sobre termômetro, não é? E vale ressaltar que a lei zero da termodinâmica é a lei fenomenológica da termodinâmica, a qual permite a realização e a aferição das medidas de temperatura, certo? E a medida de temperatura é realizada fazendo uso de um aparato experimental denominado termômetro, de um aparelho, por assim dizer. E o termômetro, por sua vez, é constituído por uma substância termométrica, que em geral é um fluido, ou muitas vezes no estado líquido ou fluido no estado de gás. E então o termômetro é um aparelho constituído por um recipiente, por uma estrutura física denominada recipiente e por uma substância termométrica inclusa nesse recipiente, que pode ser um fluido líquido ou um fluido gás. Muito bem, então agora vamos analisar, vamos aqui entender como que é realizado experimentalmente, entender do ponto de vista algébrico como que é realizado experimentalmente a medida de temperatura, e óbvio que essa medida de temperatura é fundamentada na lei zero da termodinâmica.
Então, vamos inicialmente considerar um termômetro. E vamos considerar, sabemos que um termômetro é um aparato experimental que é composto por um recipiente e por uma substância termométrica, a saber, um fluido líquido ou um fluido gás. É óbvio que existem outros tipos de termômetros e agora nós estamos falando desse tipo tradicional de termômetro. E então, neste tal termômetro, nós consideramos esta substância termométrica, este tal fluido, seja ele líquido ou gás. E, muito bem, nós aqui vamos considerar que o fluido, a tal substância termométrica, apresenta uma temperatura T subíndice 0, uma temperatura T0, um volume V0, ou seja, um volume da substância termométrica com subíndice 0, indicando a primeira configuração, uma pressão da substância termométrica com subíndice 0, indicando aí uma configuração tal qual constituída por temperatura, volume e pressão com subíndice 0. E agora nós temos um fluido A. Muito bem, um fluido A. Então vamos considerar que o fluido A, de acordo com a lei de zero da termodinâmica, está em equilíbrio térmico com a substância termométrica, seja ela fluido líquido ou fluido gás, qualquer que seja. Então, o fluido A, nós vamos medir a temperatura do fluido A, estabelecendo então um equilíbrio térmico entre o fluido A e a substância termométrica intrínseca ao termômetro. Então, nós vamos considerar para o fluido A um conjunto de estados termodinâmicos, e nós sabemos que no âmbito da termodinâmica, os parâmetros macroscópicos, a saber, temperatura, volume e pressão, são os parâmetros que caracterizam o estado termodinâmico. Então, uma função de estado termodinâmica tem tudo a ver aí, é uma função cuja dependência funcional, cuja estrutura funcional de dependência da tal função depende de pressão, volume e temperatura. Então, é possível definir uma função de estado termodinâmico. Então, vamos considerar para o fluido A um conjunto de configurações, todas elas, cada configuração em particular representando um estado termodinâmico e, portanto, representando uma sequência de estados termodinâmicos, todos os quais em equilíbrio térmico com o fluido que compõe a substância termométrica do termômetro. Então, nós temos aqui, utilizando o cursor sobre a tela, sobre o arquivo em PDF, nós temos fluido A com pressão, com a primeira configuração aqui designada como pressão 0, pressão A subíndice 0, volume A subíndice 0, temperatura subíndice 0. Exatamente a mesma temperatura da substância termométrica, portanto, um estado termodinâmico, uma configuração particular de estado termodinâmico em equilíbrio térmico, indicando o equilíbrio térmico do fluido A em relação ao fluido da substância termométrica do termômetro. Então, essa é uma primeira configuração, obviamente com a mesma temperatura. A segunda configuração possível é a P sobre índice linha, aqui, o sobre índice linha. Então, P A0 sobre índice linha, pressão A0 sobre índice linha, volume A0 sobre índice linha, pressão A subíndice A0, né? Pressão do fluido A subíndice 0 e sobre índice linha, volume do fluido A subíndice 0 sobre índice linha, temperatura T subíndice 0. Esse é um segundo estado termodinâmico cuja configuração ainda está certamente em equilíbrio térmico com a substância termométrica. Uma terceira configuração possível é uma pressão com sobreíndice duas linhas, um volume com sobreíndice duas linhas e uma temperatura subíndice 0. Essa é uma terceira configuração termodinâmica, um estado termodinâmico que está em equilíbrio térmico com a substância termométrica padrão, vinculada ao termômetro, intrínseca ao termômetro. Uma outra possível configuração de estado termodinâmico do fluido A é o P, é a pressão com 3 linhas no sobreíndice, volume com 3 linhas no sobreíndice e temperatura a mesma, temperatura subíndice 0, que é a temperatura da substância termométrica. Nós temos a pressão, uma outra configuração de estado termodinâmico possível é
a pressão do fluido A com 4 linhas no sobreíndice e 4 linhas no sobreíndice do volume também. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 configurações possíveis, havendo inclusive outras configurações de estado termodinâmico, todos quais com a mesma temperatura, ou seja, em equilíbrio térmico com a substância termométrica do termômetro, intrínseca ao termômetro. Então, aqui o fluido A apresenta um conjunto, um conjunto de configurações de estados termodinâmicos diferentes, obviamente, porém todos com a mesma temperatura e, portanto, em equilíbrio térmico. Nós temos agora, vamos considerar agora, que a substância termométrica, que o fluido, líquido ou gás que compõe, que é de fato, que caracteriza a substância termométrica do termômetro, intrínseca ao termômetro, agora está com um novo padrão, com uma nova temperatura T subíndice 1 e com uma pressão subíndice 1 e volume subíndice 1. Muito bem. Então, o fluido A também poderá entrar em equilíbrio térmico com esta nova configuração do sistema da substância termométrica do termômetro. Então, esse mesmo fluido A pode apresentar um novo conjunto de configurações de estado termodinâmico, todos eles apresentando a mesma temperatura em termos numéricos, então temperatura subíndice 1, então nós temos fluido A com pressão 1, volume 1, temperatura 1. Segunda configuração termodinâmica em equilíbrio térmico com a nova configuração do fluido do termômetro, nós temos pressão sobre índice linha, volume sobre índice linha, temperatura sobre índice 1. Uma nova configuração é pressão sobre índice duas linhas, volume sobre índice duas linhas, temperatura sobre índice 1. A nova configuração de estado termodinâmico com a mesma temperatura da substância termométrica do termômetro é pressão sobre índice 3, volume sobre índice 3, temperatura sobre índice 1. A nova configuração é pressão sobre índice 4 linhas, volume sobre índice 4 linhas, temperatura 1, temperatura subíndice número 1, em equilíbrio térmico com a substância termométrica intrínseca ao termômetro. Então, aqui nós temos o fluido A com uma configuração de vários estados termodinâmicos, todos os quais estão, de fato, em equilíbrio térmico com a configuração 1, a configuração termodinâmica 1 da substância termométrica que compõe o termômetro. Então, ainda o fluido A pode apresentar também um conjunto de estados termodinâmicos, de configurações de estado termodinâmicos, todas as quais em equilíbrio térmico com uma configuração 2, observe uma configuração 2 da substância termométrica que compõe o termômetro. Então, nós temos a substância termométrica com pressão 2, com volume 2 e com temperatura subíndice 2. E então, nós podemos aqui apresentar um conjunto de configurações de estado termodinâmico do fluido A, os quais estão, repito, em equilíbrio térmico com a configuração 2 da substância termométrica que compõe o termômetro. Então, nós temos pressão 2, volume 2, temperatura 2. É o primeiro estado termodinâmico do fluido A. O segundo estado termodinâmico é pressão sobre índice linha, volume sobre índice linha, temperatura 2. É um segundo estado termodinâmico do fluido A em equilíbrio térmico com a substância termométrica na sua configuração número 2. Então, nós temos aqui também o pressão sobre índice duas linhas, volume sobre índice duas linhas, temperatura 2. Nós temos uma outra configuração aqui, pressão sobre índice 3 linhas, volume sobre índice 3 linhas, temperatura 2. E mais uma configuração, entre várias outras, que está em equilíbrio térmico com a substância termométrica. Então, nós temos pressão sobre índice 3 linhas, pressão sobre índice 4 linhas, volume sobre índice 4 linhas, temperatura 2. Então, nós temos aqui, mais uma vez, um conjunto de configurações de estado termodinâmico do fluido A, todos os quais em pleno equilíbrio, em perfeito equilíbrio térmico com a configuração número 2 da substância termométrica a qual compõe o termômetro. Então, de modo que, agora sim, nós vamos escrever aqui
nós vamos construir um gráfico bidimensional, um gráfico em duas dimensões, aqui volume em termos de pressão, volume no eixo vertical, pressão no eixo horizontal. E nós temos, então, um conjunto de estados termodinâmicos, cada estado termodinâmico caracterizando um ponto nesse espaço matemático geométrico bidimensional envolvendo volume, as observáveis físicos macroscópicos de volume e pressão. Então, cada ponto, repito, está associado a um estado termodinâmico. Então, nós temos aqui o conjunto, não é? Nós temos a isoterma do sistema termodinâmico A, do fluido termodinâmico A, tal como medida pelo termômetro. E o termômetro, então, é composto por uma substância termométrica, que serve como padrão, e de acordo e com base na lei zero da termodinâmica é possível, então, verificar que estão em equilíbrio térmico e, então, realizar certamente a medida da temperatura do fluido A, do sistema termodinâmico A. Então, nós temos aqui três isotermas. A isoterma associada à temperatura zero, a temperatura subíndice zero. Então, todos os pontos que compõem a isoterma T subíndice zero, temperatura subíndice zero, não é? Que estão relacionadas à temperatura subíndice zero, todos esses pontos que a compõem, que compõem essa isoterma, essa linha em azul aqui, são pontos. Aqui nós temos pressão zero, pressão subíndice zero, volume subíndice zero, pressão sobre índice linha, volume sobre índice linha, pressão sobre índice duas linhas, volume sobre índice duas linhas. Então, todos os infinitos pontos, por assim dizer, que compõem esta linha associada à temperatura subíndice zero, são pontos que são pontos onde cada ponto caracteriza uma configuração de estado termodinâmico. A questão é que todas essas configurações de estado termodinâmico apresentam a mesma temperatura, ou seja, uma temperatura aqui T subíndice zero. E, portanto, esta linha contínua, esta curva contínua, denominada isoterma, esta linha contínua, essa curva contínua é denominada isoterma, exatamente porque todos os pontos que a compõem são estados termodinâmicos, são configurações diferentes de estado termodinâmico e todas com a mesma temperatura T subíndice zero, e isso caracteriza, então, denominamos, então, esta curva contínua como uma isoterma. E, mais uma vez, ela é isoterma de temperatura T subíndice zero, indicando que todos os estados termodinâmicos aí vinculados à pressão e volume, todos esses pontos, pressão e volume, esse espaço bidimensional, todos apresentam a mesma temperatura, portanto, estão em equilíbrio térmico entre si, e estão em equilíbrio térmico com a substância termométrica lá na primeira configuração de temperatura T subíndice zero. A próxima linha em azul, é também uma isoterma, exatamente porque todas as configurações de estado termodinâmico estão intimamente, apresentam exata e precisamente a mesma temperatura, no caso a temperatura T subíndice número 1. Então nós temos aí a isoterma de temperatura T subíndice 1, congregando, todos os pontos que compõem essa curva. Então, essa curva é uma curva contínua, de acordo com cálculo diferencial e cálculo integral, de acordo com a análise real, trata-se de uma curva contínua, e uma curva contínua não possui efetivamente, se o intervalo é contínuo, então a curva não possui descontinuidades, e então é possível aplicar limite, e, portanto, a partir do limite calcular a derivada de funções sobre essa curva, é possível também calcular a integral de funções. Então, existe toda uma implicação matemática, associada ao fato dessa curva ser contínua, e os seus respectivos pontos que a compõem, seus infinitos pontos, são nada mais do que configurações termodinâmicas do fluido A. Configurações termodinâmicas do fluido A com a mesma temperatura T subíndice 1. E por último aqui, mais uma curva, a curva cuja temperatura comum com temperatura é a temperatura T subíndice 2, e é a temperatura T subíndice 2 do fluido A, do sistema termodinâmico A, do fluido A. Então, gera aqui uma terceira isoterma com temperatura T subíndice 2. E, portanto, todos os pontos que compõem esta curva contínua, denominada isoterma do fluido A para a temperatura T subíndice 2, apresenta, então, infinitos pontos. E esses infinitos pontos são nada mais, eu repito aqui, reitero, configurações de estado termodinâmicos, todos estes com as mesmas temperaturas T subíndice 2. Então, nós temos aqui as isotermas.
cada isoterma representando estados termodinâmicos com a mesma temperatura. De modo que é possível escrever uma equação de estado termodinâmico e escrever uma função matemática cuja dependência funcional, cuja dependência estrutural, ou seja, cujo domínio desta função é exatamente as medidas, os valores, as aferições de pressão e volume do fluido A. E essa função de estado, que depende funcionalmente, que apresenta dependência funcional em pressão nas grandezas macroscópicas, nos parâmetros macroscópicos de pressão e volume, nós podemos escrever como igual à temperatura do fluido A. Então, para cada temperatura do fluido A, nós teremos um conjunto de pontos do gráfico bidimensional pressão e volume, que por sua vez, que por conseguinte constitui uma curva contínua e, portanto, nós podemos definir uma função. Se nós considerarmos uma função que apresenta dependência estrutural, dependência funcional em seu domínio, nas variáveis macroscópicas pressão, volume e temperatura, então essa função pode ser reescrita convenientemente como igual a zero. E mais uma vez, essa temperatura é a temperatura do sistema do fluido A, certo? Essa que aparece aqui na equação de estado termodinâmico. Muito bem. Agora vamos analisar o termômetro de gás a volume constante. É um termômetro tradicional, bastante antigo, muito utilizado nos laboratórios de física e de engenharia, de química, para fazer a realização, fazer a aferição de temperaturas, medição de temperatura de forma geral. Então, o termômetro de gás a volume constante, o título é sugestivo, então esse tal gás ocupa um volume constante, então todo o trâmite aqui, quer dizer, a estrutura do termômetro é um termômetro sob volume constante, mantendo o gás ocupando um volume constante ao longo do tempo. Muito bem, então aqui nós temos na ilustração, bem mal desenhado e mal traçado, peço perdão, aqui nós temos um sistema termodinâmico, um determinado fluido A, dentro de um determinado reservatório, e dentro do reservatório também está imerso nesse sistema termodinâmico, nesse fluido, parte, o bulbo, por assim dizer, a estrutura do termômetro com o gás. Então, nós temos o gás, essa estrutura do termômetro está imersa no sistema termodinâmico com relação ao qual pretende-se calcular a temperatura. Então, aqui nós temos o gás, que é o fluido termodinâmico em questão, e nós temos um determinado ponto sobre uma superfície. Essa superfície é nada mais do que uma interface entre o gás, que está sob volume constante, e o fluido, um fluido no estado líquido. O gás também é um fluido, mas um fluido no estado de gás, e aqui é um fluido, nós temos um fluido no estado líquido, no caso o fluido de mercúrio no estado líquido. E então existe uma superfície de separação, uma interface de separação entre o fluido termodinâmico gás e o fluido de mercúrio aqui, mercúrio no estado líquido. Então nós temos esse nível aqui do ponto A está em um determinado nível, certo? Nós temos aqui, obviamente, esse termômetro de gás sob volume constante, o A volume constante, ele está submetido a um campo gravitacional do tipo constante uniforme, algo que nós estamos estudando em nosso curso de mecânica clássica. Então sugiro gentil e respeitosamente que se vós todos dispuserdes de tempo suficiente, por gentileza solicito a consulta, solicito consultar e assistir os vídeos no nosso canal no YouTube intitulado Professor Damião Meira e FPA Campo de Santarém. Lá nós estamos falando sobre mecânica clássica. Muito bem, então aqui nós estamos admitindo sim que esse aparato experimental de termômetro de gás a volume constante, ele está submetido a um campo gravitacional constante e uniforme, portanto com o módulo da aceleração gravitacional, o módulo de G como aproximadamente 10 metros por segundo elevado a 2 e constante uniforme, tanto nos pontos do espaço quanto em relação à evolução temporal, de acordo com a teoria de relatividade de Galileu. Muito bem.
Então, aqui nós temos o ponto A com determinado limite. Esse limite aqui no mesmo nível, observem, é importante observar o cursor, é necessário observar aqui o cursor. Então, nós temos o ponto B, não é? E o ponto A estão exatamente no mesmo nível em relação ao nível em termos de superfície equipotencial no âmbito do campo gravitacional. Nós podemos lá em mecânica clássica entender que, dado um campo gravitacional, existem superfícies equipotenciais, e uma superfície equipotencial é essencialmente, de forma resumida, uma superfície cujos pontos espaciais, não é, os pontos das coordenadas espaciais, apresentam ou estão submetidos ao mesmo potencial gravitacional. Então, se um conjunto de pontos está submetido ao mesmo potencial gravitacional, esses pontos compõem, então, uma superfície. Essa superfície é dita equipotencial do ponto de vista gravitacional, do ponto de vista do potencial gravitacional e da energia potencial gravitacional. Muito bem, então, A e B são pontos que estão sobre uma superfície equipotencial do ponto de vista do campo gravitacional. E nós temos aqui o fluido de mercúrio no estado líquido subindo até uma altura H em relação ao ponto B e, portanto, por consequência, em relação ao ponto A. E nós temos uma altura H e essa estrutura está aberta, recebendo a influência da atmosfera. E nós vamos admitir aqui a pressão atmosfera, P subíndice 0, indicando a pressão atmosférica sobre esse fluido de mercúrio no estado líquido. Então, nós temos H, a altura da coluna de mercúrio no estado líquido. Nós temos, então, que a pressão no ponto A é exatamente a pressão no ponto B, que é igual à pressão P, aqui vamos entender, e a pressão P é igual à pressão atmosférica mais a pressão realizada, né, pelo peso, pela força-peso relacionada à massa de mercúrio no estado líquido, do fluido de mercúrio no estado líquido, com altura H e com densidade volumétrica de massa ρ. Então, como calcular a pressão? Então, a pressão gerada sobre o ponto B e, por consequência, sobre o ponto A é igual à pressão atmosférica do fluido atmosférico sobre a superfície do fluido de mercúrio no estado líquido, mais a pressão gerada por essa tal coluna, uma vez que essa coluna de mercúrio no estado líquido possui massa, obviamente. Existe massa, e se existe massa, essa massa está submetida ao campo gravitacional, gerando uma força-peso, e essa força-peso atua sobre a área do cilindro do termômetro, e pressão dividido por área, nesse caso, gera uma tensão normal de compressão, denominada aqui comumente na engenharia como pressão, na hidráulica como pressão, mas é de fato rigorosamente uma tensão do tipo normal de compressão, gerando uma pressão de acordo com a hidráulica. E então essa pressão P é calculada aqui, nós vamos apenas assumir o resultado, não vamos fazer a demonstração, considerando que se trata de um cilindro, ou pode ser para qualquer estrutura tridimensional, não precisa ser exatamente um cilindro, mas de modo que nós temos a densidade volumétrica de massa associada ao mercúrio no estado líquido, multiplicado pelo módulo do vetor aceleração gravitacional, multiplicado pela altura, certa altura dessa coluna de mercúrio no estado líquido. Muito bem. Então, aqui, passando para a próxima página, nós vamos considerar aqui a massa, Vamos considerar uma massa subíndice 0, uma massa de gás ocupando um volume fixo, um determinado volume fixo V, uma vez que o termômetro em questão, o termômetro que está sendo analisado é um termômetro de gás a volume constante. Então, nós estamos admitindo que o gás seja composto por um conjunto de moléculas, de átomos e moléculas, com massa M0, certo? A massa total sendo massa subíndice 0. Muito bem, então, quando a massa é a massa subíndice 0, a massa do gás, então o ponto de gelo, certo? O ponto de gelo, o que é o ponto de gelo? A pressão associada ao ponto de gelo. O ponto de gelo é o ponto de transição de fase de estado da matéria do sólido para o líquido, ou do líquido para o sólido,
seja solidificação ou vaporização. Então, esse é um ponto de gelo, esse ponto de gelo é o ponto de transição de fase. Então, nós temos uma pressão P subíndice zero associada a esse ponto de transição de fase. Analogamente, similarmente, nós temos a pressão subíndice zero relacionada ao ponto de vapor, e o ponto de vapor é o ponto de transição de estado de fase do vapor para do líquido para o vapor ou do vapor para o líquido, seja então vaporização ou condensação. Muito bem. Então, aqui, se nós considerarmos, se admitirmos, se supusermos, se considerarmos que a massa do gás, do referido gás, é diminuída, ou seja, se nós considerarmos uma massa subíndice 1 menor do que a massa subíndice 0, então a pressão, é importante observar, isso que nós estamos apresentando é medido, é aferido laboratorialmente, dentro de um contexto fenomenológico, de um contexto experimental, de um contexto de medição laboratorial. Então, esses resultados já estão devidamente consolidados, solidificados e bem compreendidos no âmbito da física experimental, no âmbito da termoquímica, no âmbito da engenharia hidráulica, no âmbito da engenharia mecânica, da engenharia sanitária e da engenharia química. Então, assim, esses resultados já são amplamente conhecidos da física experimental. Então, aqui nós estamos mostrando que se a massa do gás é massa M subíndice 1 menor do que a massa M subíndice 0, então a pressão, a nova pressão associada à massa subíndice 1, a pressão do ponto de gelo, ou seja, do ponto de transição de fase do sólido para o líquido, do líquido para o sólido, essa pressão torna-se menor do que a pressão associada à massa M subíndice 0. Então, nós temos aqui pressão subíndice 1 do ponto de gelo menor do que pressão subíndice 0 do ponto de gelo. Em seguida, também é observado experimentalmente, empiricamente, que a pressão subíndice 1 do ponto de vapor é menor do que a pressão subíndice 0 do ponto de vapor. Aqui eu errei, peço perdão. Depois, em breve, estarei fazendo a revisão dessas notas de aula. Aqui não é G, é V, ponto de vapor. Então, a pressão do subíndice 1 no ponto de vapor é menor do que a pressão subíndice 0 no ponto de vapor. Exatamente porque a massa diminuiu. E experimentalmente é possível observar que se a massa diminui ainda mais, a massa do gás passa de M1 para M2, onde M2 é menor do que M1, então também diminui a pressão do ponto de gelo, ou seja, a pressão subíndice 2 no ponto de gelo é menor do que a pressão subíndice 1 no ponto de gelo. A pressão, analogamente, similarmente, a pressão subíndice 2 no ponto de vapor é menor do que a pressão subíndice 1 no ponto de vapor. Então, continuando o trabalho experimental, se a massa M3 é menor do que a massa M2, ou seja, se a massa do gás é diminuída para M3, menor do que M2, então a pressão do subíndice 3 do ponto de gelo é menor do que a pressão subíndice 2 no ponto de gelo, e, portanto, também verifica-se experimentalmente que a pressão subíndice 3 no ponto de vapor é menor do que a pressão subíndice 2 no ponto de vapor. Isso indica um padrão tal que a pressão do ponto de gelo e a pressão do ponto de transição de estado de matéria, denominada ponto de gelo, diminui, e a pressão associada à transição de fase do ponto de vapor também diminui à medida que a massa do gás diminui. Então, mais uma vez, se a massa do gás diminui, observa experimentalmente que a pressão dos pontos de transição gelo e vapor estão diminuindo à medida que a massa do gás diminui. Então, aqui nós estamos passando para a próxima página e melhor esclarecendo, descrevendo já com um sistema bidimensional o tratamento experimental ao qual nós estamos se referindo aqui. Então, agora, durante esta aula. Então, aqui nós temos um gráfico bidimensional em 2 dimensões, e nós temos no eixo vertical, vamos observar com bastante atenção, nós temos a pressão do ponto de transição de vapor dividido pela pressão do ponto de transição de gelo, sob volume constante. No eixo horizontal, nós estamos considerando a pressão, não somente a pressão associada ao ponto de transição de gelo.
Então, quando nós consideramos esse gráfico dimensional, tal como apresentado aqui, e fazemos o trabalho experimental diminuindo a massa do gás e mantendo o volume constante, então nós percebemos que se supusermos dois gases diferentes, um gás A e um gás B, então nós temos que para a massa M0, tanto do gás A como do gás B, nós temos aqui dois pontos nesse espaço bidimensional, esse ponto para o gás A e esse ponto para o gás B. Quando a massa M0 é substituída por uma massa M subíndice 1 menor do que a massa M0, então os pontos vão se deslocando nesse gráfico bidimensional. E então nós temos para o gás A um deslocamento, uma aproximação do ponto, o ponto se aproximando aqui do eixo vertical, e para o gás B, de forma análoga, o ponto se desloca se aproximando do eixo vertical. Quando nós escolhemos uma massa M2 menor do que a massa M1 e, por conseguinte, menor do que a massa M0, então os pontos também sofrem, tanto para o gás A como para o gás B, para ambos os pontos sofrem deslocamentos no espaço dimensional, e esse deslocamento vai ocorrendo à medida que a massa vai diminuindo e se tornando menor em relação à massa padrão M subíndice 0. De modo que os pontos vão se deslocando, e esses pontos, então, tanto para o gás A quanto para o gás B, vão compondo gradativamente uma linha, uma curva. E esta curva, tornar-se-á completa à medida que o número de pontos tender a infinito, e ambas as curvas associadas ao gás A e ao gás B e os seus respectivos pontos estão então se aproximando e convergindo para um único ponto do ponto de vista experimental. E do ponto de vista experimental, a convergência das linhas e dos pontos relativos ao gás A e o gás B estão convergindo, ambos estão convergindo, linhas e pontos estão convergindo então para o ponto cujo número no eixo vertical é 1,3661, ou seja, 1,3661. Então, este é um ponto que, inclusive, nós estamos aqui representando como um ponto aberto, indicando que ele é um ponto inalcançável, é um ponto alcançável do ponto de vista geométrico, porém, do ponto de vista experimental, laboratorial, empírico, fenomenológico, esse ponto é inalcançável, pois para ele ser alcançável, em tese, supondo, se admitirmos que ele pudesse eventualmente ser alcançado, ele estaria então sobre o eixo vertical e, portanto, com pressão do ponto de gelo igual a zero. Então, não é possível haver uma pressão de transição de fase de um gás igual a zero, pois para isso seria necessário diminuir a massa até zero, ou seja, fazer a massa igual a zero. E se a massa tende a zero e é zero, então se a massa é zero efetivamente, então não existe gás dentro do termômetro. Então, o caso é um caso que não interessa aqui ao trabalho experimental, pois o trabalho experimental exige que exista o gás. E se existe o gás e ele está imerso no termômetro, então necessariamente a massa não pode ser zero. A massa é diferente de zero, é maior do que zero. Então, se a massa é maior do que zero e jamais será igual a zero, pois assim não haveria gás dentro do termômetro, então não haveria sentido a análise e o tratamento que está sendo realizado, que é realizado experimentalmente. Então, nesse caso de massa igual a zero, que é um caso inadmissível do ponto de vista experimental, a pressão do ponto de gelo, do ponto de transição do gelo, seria igual a zero. Mas, como esse ponto não deve existir, ponto de pressão de gelo igual a zero, da transição de fase no ponto de gelo, a pressão seria igual a zero para esse ponto, não pode ser igual a zero exatamente porque a massa não pode ser igual a zero. Então, nós apenas entendemos isso do ponto de vista assintótico, do ponto de vista do limite matemático. Então, nessa condição de aproximação infinita, nós precisamos manter o ponto como um ponto descontínuo das curvas do gás A e do gás B. De todo modo, esse ponto é descontínuo, porém ele é o ponto de referência para o qual convergem as linhas e os pontos do gás A e do gás B. Muito bem. Então, esse tratamento experimental gera um ponto hipotético,
é um ponto descontínuo do ponto de vista rigoroso experimental, é um ponto de vista descontínuo, pois do ponto de vista do rigor experimental não é possível que a massa seja igual a zero e, por consequência, não é possível que a pressão do ponto de gelo seja igual a zero, mas do ponto de vista geométrico e analítico, do ponto de vista da álgebra, do ponto de vista da análise real e do cálculo diferencial integral, esse ponto não alcançável do ponto de vista experimental, ele é o ponto de descontinuidade para o qual convergem tanto as linhas relativas ao gás A como ao gás B, quanto os pontos. Obviamente, as linhas são compostas por pontos. Então, aqui, se nós passarmos agora, passando para a próxima página, nós temos que, aplicando o limite sobre a pressão no ponto de volume, no ponto de transição de fase de volume, de vapor, dividido pela pressão no ponto de transição de fase de gelo sob volume constante, considerando no limite em que a pressão do ponto de gelo tende a zero, isso é definido como a temperatura do ponto de transição de vapor, dividido pela temperatura do ponto de transição de gelo, e isso é aproximadamente 1,3661 de acordo com o trabalho experimental. E surge a pergunta, então a pergunta eventualmente pode surgir, mas por que o limite da divisão das pressões, da pressão do ponto de vapor dividido pela pressão do ponto de gelo sob volume constante? E vale ressaltar isso, enfatizar, destacar, sublinhar e frisar a questão do volume constante. Por que essa divisão sob volume constante tende a temperatura, pode ser definida como a temperatura no ponto de vapor dividido pela temperatura no ponto de gelo? E aqui nós estamos apresentando uma explicação matemática para isso. Então, a pressão é igual ao volume, igual ao número de mols, multiplicado pela constante ideal dos gases, constante universal dos gases ideais, multiplicado pela temperatura. Este resultado é obtido no âmbito da teoria cinética dos gases. Então, se nós considerarmos o volume como constante, nós podemos escrever pressão do ponto de transição do vapor, pressão no ponto de transição de vapor multiplicado por volume, V, igual ao número de mols do referido gás, multiplicado pela constante universal dos gases ideais, multiplicado pela temperatura do ponto de transição de vapor. Também podemos escrever uma segunda expressão, assim como pressão do ponto de transição de gelo multiplicado pelo volume, que é constante, igual ao número de mols que compõe o gás, o determinado gás, R, a constante universal dos gases ideais, multiplicado por temperatura no ponto de transição de gelo. Se nós dividirmos estas expressões com bastante minúcia e cuidado e atenção e de forma com bastante escrutínio aqui, então nós temos pressão do ponto de vapor dividido por pressão do ponto de gelo sobre volume constante dividido por volume constante, são iguais, né? Efetivamente, volume dividido por volume igual a NR dividido por NR, temperatura do ponto de vapor dividido por temperatura do ponto de gelo. Dividindo, então, divide-se volume por volume, gera o número 1, e NR, número de mols multiplicado pela constante R, número de mols multiplicado pela constante R, dividindo, gera o número 1. Então, nós sabemos que agora sim podemos entender de forma bastante clara e notória e indubitável e refutável aqui, inquestionável, de que a pressão do ponto de vapor dividido pela pressão do ponto de gelo sob volume constante é igual à temperatura do ponto de vapor dividido pela temperatura do ponto de transição de gelo. Então, a temperatura do ponto de transição de vapor dividido pela temperatura do ponto de transição de gelo é aproximadamente 1,3661. Certo? Então, esse resultado é obtido laboratorialmente. Muito bem. E agora, considerando a molécula de água, H2O, dois átomos de oxigênio e dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio compondo, então, a molécula da água aqui, H2O, nós temos como a temperatura do ponto de vapor, aproximadamente a temperatura do ponto de transição de vapor da água é de 373 Kelvin, ao passo que a temperatura do ponto de gelo da água é de aproximadamente 273 Kelvin. Então, a temperatura do ponto de vapor menos a temperatura do ponto de gelo, para o caso da molécula de água, é de 373 menos 273, que é igual a 100 kelvins. Kelvin é a unidade de temperatura associada à escala Kelvin, que é a escala absoluta.
Então, nós podemos reescrever, unir a essa expressão, a expressão temperatura do ponto de vapor dividido temperatura do ponto de gelo, aproximadamente 1,3661. Unir, né, associar com a expressão temperatura do ponto de vapor menos temperatura do ponto de gelo igual a 100 kelvins, unir estas expressões apropriadamente e fazendo um tratamento algébrico apropriado, adequado, nós podemos aqui escrever 1,3661 temperatura, aqui substituindo a temperatura do ponto de vapor por 1,3661 temperatura do ponto de gelo, menos temperatura do ponto de gelo, em aproximadamente 100 kelvins, ou seja, por que aproximadamente? Porque nós já estamos tratando com uma expressão que é aproximada, então a igualdade dá lugar à aproximação, o símbolo de aproximação. Então nós temos, se pusermos em evidência a temperatura no ponto de gelo, nós temos 1,3661 menos 1,0000, fecha parênteses, fecha colchetes, aproximadamente 100, igual ao número 100, aproximadamente o número 100. Então nós temos aqui temperatura do ponto de gelo multiplicado por 0,3661, aproximadamente igual a 100, e portanto a temperatura do ponto de gelo é aproximadamente 100 dividido por 0,3661, aproximadamente, então, 273,15 Kelvin. Então, a temperatura, mais rigorosamente falando, com base em um tratamento experimental, laboratorial bem mais rigoroso, que é o que nós estamos apresentando aqui, é possível, então, reescrever a temperatura de gelo da molécula de água como 273,15 Kelvin. E no âmbito do segundo grau, nós lemos como se a temperatura de gelo da molécula de água como se ela medisse exatamente 273 graus Kelvin, mas não, 273 Kelvin, mas de fato não é assim. Mais rigorosamente falando, é importante fazer essa correção e mostrar que se trata então de uma temperatura de 273,15 Kelvin. Muito bem. Então, a temperatura absoluta, ou seja, a temperatura da escala Kelvin, denominada temperatura absoluta, uma vez que ela é obtida a partir de um padrão experimental indiscutível, por assim dizer, não é? No sentido de que o tratamento experimental é muito bem realizado e faz-se uso da lei zero da termodinâmica, faz-se uso de um aparato experimental adequado, tipo um termômetro de gás sob volume constante. Então, são parâmetros que são efetivamente confiáveis e então geram uma relação tal qual por que a temperatura Kelvin, na escala Kelvin, é uma temperatura absoluta? Pois o tratamento experimental aqui atua realizado sobre um gás qualquer. Então, nós consideramos aqui um gás A, um gás B. Então, nós estamos considerando diversos gases diferentes, ou seja, para qualquer que seja o gás, sempre o gás ele caminhará lá no gráfico apresentado por nós há poucos minutos atrás, ele convergirá para o ponto 1,3661 sobre o eixo vertical, de acordo com o que nós mostramos aqui, mostrando novamente. Então, aqui, o tratamento experimental é realizado sobre qualquer gás, qualquer que seja o gás, à medida que a massa diminuir. E, portanto, se o volume do termômetro de gás é volume constante, como o próprio nome sugere, se o volume é constante, então, à medida que a massa diminui-se também a densidade volumétrica de massa. E quando se diminui a densidade volumétrica de massa, um gás real tende a se comportar como um gás no modelo ideal da teoria cinética dos gases. Então, repetindo, a teoria cinética dos gases apresenta um modelo de gás ideal. E um gás real, ele se aproxima cada vez mais, ou tanto mais se aproxima de um gás do modelo ideal da teoria cinética dos gases ideais, à medida que a densidade volumétrica do gás diminui, sendo que a densidade volumétrica do gás não pode ser igual a zero, caso contrário não existirá o gás efetivamente imerso ocupando um determinado volume tridimensional. Então,
Então, nós estamos verificando, então isso dá o status, dá o caráter de temperatura absoluta. Portanto, não há possibilidade, de acordo com o que nós estamos mostrando, que a escala absoluta apresente, a escala de temperatura absoluta apresente valores negativos. Isso não é possível, de modo que a escala Kelvin apresenta valores que variam de 0 para a escala positiva, para o semi-eixo positivo da escala. Então, nós temos temperaturas aí maior ou igual a 0, ou mais rigorosamente falando, temperaturas maiores do que 0. Nunca temperaturas negativas. Pois bem, então, voltando, a temperatura absoluta aqui, então, pode ser definida como uma temperatura dividida pela temperatura do ponto de gelo igual ao limite da pressão associada, da pressão P associada à temperatura T, dividido pela pressão do ponto de gelo sobre o volume constante, aplicando o limite quando a pressão do ponto de gelo tende a 0, porém não quando a pressão do ponto de gelo é igual a 0. De modo que a temperatura absoluta pode ser reescrita como a temperatura no ponto de gelo, o ponto de gelo nada mais é do que o ponto de transição de fase, do sólido para o líquido para o sólido, multiplicado pelo limite, quando a pressão do ponto de gelo tende a 0, da divisão da pressão P dividido pela pressão do ponto de gelo sobre volume constante. Muito bem, então essa é a escala de temperatura absoluta, ou seja, a escala Kelvin, né? Não admite valores negativos, somente valores positivos. Ao passo que a temperatura na escala Celsius e a temperatura na escala Fahrenheit são diferentes, elas efetivamente admitem temperaturas negativas. Muito bem. Então a temperatura na escala Celsius é definida assim, como temperatura na escala Celsius aproximadamente a temperatura na escala Kelvin menos a temperatura do ponto de gelo na escala Kelvin. Considerando a molécula de água, a temperatura no ponto de gelo é de menos 273,15 do ponto de vista do rigor experimental. Então, nós temos, por fim, temperatura na escala Celsius aproximadamente a temperatura na escala Kelvin menos 273,15, a saber, a temperatura do ponto de gelo sob análise mais escrutiniosa, com mais escrutínio e grau de acurácia realizada por o aparato e procedimento experimental. E mais um ponto padrão, um ponto de referência muito importante na termodinâmica, na termoquímica, é o ponto fixo da água, né? Perdão, o ponto fixo padrão da molécula de água, e aqui nós vamos considerar como o ponto triplo da água. O que é o ponto triplo da água? É o ponto no qual coexistem ou existem concomitantemente em um determinado recipiente a molécula de água em 3 estados da matéria, a saber, sólido, líquido e vapor. Então, esse ponto triplo da água, considerando então a pressão do ponto triplo da água do ponto de vista experimental, ou seja, a água, a molécula de água, ela se apresenta dentro de um recipiente circunscrita, limitada, contida em um recipiente, a molécula de água poderá se apresentar concomitantemente em 3 estados da matéria, sólido, líquido e vapor, de forma concomitante, simultânea, coexistente, se a pressão do ponto triplo se a pressão é de 4,58 milímetros de mercúrio. 4,58 milímetros de mercúrio é a pressão aproximada, é a medida de pressão aproximada associada a esse ponto triplo de coexistência de 3 estados da matéria, sólido, líquido e vapor. A temperatura do ponto triplo da água em escala Celsius é de 0,01 graus Celsius aproximadamente. Muito bem. Então, agora o nosso ponto fixo padrão é não mais o ponto de gelo, o ponto de transição de gelo, né, da água, mas sim o ponto triplo da água, ponto no qual coexiste o estado sólido, líquido e de vapor concomitante e simultaneamente. Então, a temperatura na escala Kelvin agora é parametrizada não mais pelo ponto de gelo, por outro lado, é parametrizada agora pelo ponto triplo da água. Então, a temperatura na escala Kelvin, a temperatura absoluta é igual à temperatura do ponto triplo da água
multiplicado pelo limite do ponto da pressão de ponto triplo da água, quando essa pressão do ponto triplo da água tende a valores muito baixos, tendendo a zero, sobre a pressão P dividida pela pressão do ponto triplo da água sobre volume constante. Então, a pressão do ponto triplo da água, então a temperatura do ponto triplo da água é igual à temperatura do ponto, a temperatura do ponto triplo da água na escala Kelvin, na escala absoluta, é igual, aqui fazendo uso da relação, temperatura na escala Celsius, aproximadamente temperatura na escala Fahrenheit menos 273,15, que seria então, a temperatura do ponto de gelo da água. Então, substituindo 0,01 graus Celsius, nós temos como temperatura da escala Kelvin do ponto triplo da água aproximadamente 273,16 graus Kelvin, 273,16 Kelvin. E então, aqui nós temos a temperatura em escala Kelvin reescrita como 273,16 Kelvin, que é exatamente a temperatura do ponto triplo da água, multiplicado pelo limite da pressão do ponto triplo da água tendendo a zero, aplicando esse limite sobre a divisão da pressão dividido pela pressão do ponto triplo da água sobre volume constante. Muito bem, agora, neste momento, passando para a próxima página, vamos analisar as escalas termométricas. As mais famosas, né, a escala graus Celsius, a escala graus Fahrenheit, e a escala Kelvin, a escala absoluta, a escala experimental, laboratorial, a escala com relação à qual todas as medidas são sempre positivas. A escala Kelvin varia de 0 até mais infinito, sempre considerando valores positivos e nunca valores negativos, ao passo que a escala Celsius e a escala Fahrenheit assim assumem um certo trecho com valores negativos. Muito bem. Outro detalhe importante do ponto de vista laboratorial e por tradição aqui no âmbito da termodinâmica é de que a escala Kelvin não é tratada como graus Kelvin, a medida aferida na escala Kelvin não é tratada como graus Kelvin somente como Kelvin. Ao passo que Celsius e Fahrenheit, sim, nós devemos tratar como grau Celsius ou grau Fahrenheit. Então, aqui, do ponto de vista experimental, nós temos alguns pontos, né? O ponto de transição de fase da água, do sólido para o líquido, com baixo rigor, considerando um baixo rigor aqui de análise de grau de acurácia, de escrutínio, né, laboratorial, nós podemos, ao invés de considerar 2,73,15 para efeito didático, né, para efeito de fins didáticos, de simplicidade aqui algébrica e aritmética, nós vamos admitir esse valor equivocado, que é de 273, pois o valor mais correto possível é de 273,15. Muito bem, para efeito de simplicidade algébrica e aritmética, nós vamos considerar 273. Então, nós temos 273 Kelvin para o ponto de transição de fase da água, do sólido para o líquido, do líquido para o sólido, e a temperatura de 373 Kelvin para o ponto de transição de fase da água, do líquido para o vapor e do vapor para o líquido. Isso ocorrendo sempre considerando que a água, que a molécula de água, que as moléculas de água estão submetidas a uma pressão do tipo 1 atm, pressão de 1 atm. Muito bem. Então aqui nós temos 273 graus e 373 graus na escala Kelvin. Na escala Kelvin nós não devemos utilizar a nomenclatura graus. Então nós temos 273 Kelvin e 373 Kelvin. Respectivamente, ponto de transição de fase da água do líquido para o sólido, do sólido para o líquido, e 373 Kelvin, ponto de transição de fase da molécula de água do líquido para o vapor, do vapor para o líquido. Para o caso da escala Fahrenheit, nós temos 32 como ponto de referência e 212. 32 associado ao ponto de gelo da água e 212 associado ao ponto de vapor da água. Muito bem. No caso da escala Celsius, então nós temos 0 graus Celsius associado ao ponto de gelo da água e 100 graus Celsius associado ao ponto de transição de fase, denominado ponto de vapor da água, quando a água está submetida a uma pressão de 1 atm.
Então, agora, vale aqui fazer uma breve observação. Com base na hidráulica, com base na mecânica de fluidos, certo? Na hidrodinâmica e na estática de fluidos, a pressão de um ATM é de aproximadamente 760 milímetros de mercúrio, ou em outras palavras, aproximadamente 76 centímetros de mercúrio. E 1 Pascal, de acordo com a mecânica de fluidos, de acordo com a engenharia sanitária, lá nos estudos sobre hidráulica, 1 Pascal é igual a 1 Newton dividido por metro elevado a 2. 1 bar, certo? A medida de pressão denominada 1 bar é igual a 10 elevado a 5 Pascal. E o que é 10 elevado a 5? 10 elevado a 0 é igual a 1. 10 elevado a 1 é igual a 10. 10 elevado a 2 é igual a 100. 10 elevado a 3 é igual a 1000. 10 elevado a 4 é igual a 10.000. E 10 elevado a 5 é igual a 100.000. Então, 1 bar é aproximadamente igual a 100.000 Pascal. Uma vez que 1 Pascal é igual a 1 Newton dividido por metro elevado a expoente 2, então 1 bar é, por consequência, 10 elevado a 5 Newton por metro elevado a 2, ou seja, 100.000 newtons por metro elevado a 2. Um ATM é aproximadamente medido em laboratório como aproximadamente 1,013 multiplicado por 10 elevado a 5 Pascal, certo? E um ATM é a pressão do fluido atmosférico, e nós sabemos que o fluido atmosférico é composto por vapor e composto por inúmeros gases. O fluido atmosférico em nosso planeta Terra, quando este fluido atmosférico está exatamente em nível do mar, então, um ATM é essa medida de pressão do fluido atmosférico sobre os objetos que estão ali imersos no espaço, imersos no espaço tridimensional e, portanto, por conseguinte, imersos no fluido atmosférico, composto por vários vapores e vários tipos de gases. Então, nós temos aí uma pressão de um ATM que equivale aproximadamente a 1,013 10 elevado a 5 Pascal, ou mesmo 1, em outras palavras, 013 10 elevado a 5 Newton por metro elevado a 2. E vale também ressaltar que no âmbito da engenharia hidráulica, da engenharia sanitária, da engenharia mecânica, nós temos 1,013 bar, que é aproximadamente igual a 14,70 libras por polegada quadrada, ou seja, por polegada elevada a expoente 2. Então, 14,70 libras dividido por polegada expoente 2 é aproximadamente 1,013 bar, certo? E 1 bar é aproximadamente 10 elevado a 5 Pascal, então 10 elevado a 5 Pascal é aproximadamente 1,013 10 elevado a 5 Pascal é aproximadamente 14,70 libras dividido por polegada elevada a 22. Muito bem, então voltando para a questão aqui das escalas termométricas, vamos escolher uma temperatura entre 0 graus e 100 graus Celsius e sua correspondente temperatura, não é? Correspondente temperatura na escala Fahrenheit e na escala Kelvin. Então, vamos utilizar regras de 3 simples. E com regra de 3 simples, nós podemos escrever temperatura na escala Celsius. Essa temperatura em particular, sobre a qual nós queremos fazer a medida, fazer a aferição. Então, temperatura na escala Celsius menos temperatura de 0 graus Celsius, dividido por 100 graus Celsius menos 0 graus Celsius, aqui está. Mais uma vez, então, temperatura na escala Celsius menos 0, dividido por 100 menos 0 é igual a temperatura na escala Fahrenheit menos 32. Temperatura na escala Fahrenheit menos 32, dividido por 212 menos 32. Isso é igual a temperatura na escala Kelvin menos 273, dividido por 373 menos 273. Então, nós temos temperatura na escala Celsius dividido por 100, igual a temperatura na escala Fahrenheit menos 32 dividido por 180, 212 menos 32 igual a 180. E temperatura na escala Kelvin menos 273 dividido por 100, uma vez que 373 menos 273 é igual a 100.
Se multiplicarmos pelo número 20 em todos os setores das igualdades aqui, entre as igualdades, então se multiplicarmos por 20 aqui, temperatura na escala Celsius multiplicado por 20 dividido por 100, nós temos temperatura na escala Celsius dividido por 5, igual a temperatura Fahrenheit menos 32, tudo isso entre parênteses multiplicado por 20 dividido por 180 gera um 9 no denominador. Analogamente, temperatura Kelvin menos 273, entre parênteses, multiplicado por 20 dividido por 100, gera 5 no denominador. Se multiplicarmos por 5, agora, se compararmos aqui apropriadamente, convenientemente, temperatura Celsius dividido por 5 igual a temperatura Kelvin menos 273 dividido por 5, é possível, irrefutavelmente, aqui, indiscutivelmente, escrever temperatura na escala Celsius igual a temperatura na escala Kelvin menos 273. Então, aqui nós temos uma relação funcional entre escala Celsius e escala Kelvin. Se compararmos a temperatura na escala Celsius dividido por 5, temperatura na escala Celsius dividido por 5 igual a temperatura na escala Fahrenheit menos 32, tudo isso dividido por 9, então podemos conhecer uma relação entre a escala Celsius e a Fahrenheit, entre a Fahrenheit e a Celsius, e fazer conversões de temperatura entre Celsius e Fahrenheit, Fahrenheit e Celsius. Também podemos convenientemente associar aqui, apresentar a expressão que permite, que promove a conversão de temperatura entre Fahrenheit e Kelvin. E, portanto, temperatura Fahrenheit menos 32, entre tudo isso, parênteses dividido por 9, é igual a temperatura Kelvin menos 273, tudo isso entre parênteses dividido por 5. Também aqui, mais uma vez, a expressão matemática que permite descrever, fazer aqui a conversão de temperatura Fahrenheit para Kelvin, Kelvin para Fahrenheit. Muito bem, então, agora nós analisamos as temperaturas de forma específica, uma temperatura específica, temperatura Celsius especificamente, uma temperatura Fahrenheit especificamente, uma temperatura Kelvin especificamente, uma temperatura instantânea, uma temperatura específica. Agora vamos ampliar, estender esta mesma análise e fazer aqui uma analogia, um tratamento similar para analisar, então, para apreciar aqui a variação de temperatura, e não mais uma temperatura instantânea, uma temperatura em particular, mas sim, uma variação de temperatura. Então, mais uma vez, aqui as escalas, nós temos então uma variação de temperatura Celsius, uma variação de temperatura na escala Celsius dividido por 100 menos 0, igual a variação de temperatura na escala Fahrenheit dividido por 212 menos 32, e também aqui a variação de temperatura na escala Kelvin dividido por 373 menos 273. Então, nós temos variação de temperatura na escala Celsius dividido por 100 igual a variação de temperatura na escala Fahrenheit dividido por 180 igual a variação de temperatura na escala Kelvin dividido por 100. Se multiplicarmos por 20 em todos os setores entre as igualdades, nós temos variação de temperatura na escala Celsius multiplicado por 20 dividido por 100, então nós temos variação de temperatura na escala Celsius dividido por 5, igual variação de temperatura na escala Fahrenheit. Por que nós multiplicamos em todos os setores entre as igualdades? Todos os setores das igualdades, para preservar as igualdades. Então, é necessário, dado uma igualdade, uma expressão, obviamente contendo uma igualdade, para que a expressão seja preservada, é necessário que a multiplicação ocorra em ambos os lados da igualdade, de modo a preservar os resultados que estão expressos pela igualdade. Então, aqui nós temos a variação de temperatura Celsius dividido por 5, a variação de temperatura Fahrenheit multiplicado por 20 dividido por 180, gerando variação de temperatura na escala Fahrenheit dividido por 9, igual a variação de temperatura na escala Kelvin multiplicado por 20 dividido por 100, gerando variação de temperatura na escala Kelvin dividido por 5. Então, nós podemos reorganizar e escrever variação de temperatura na escala Celsius dividido por 5 igual a variação de temperatura na escala Kelvin dividido por 5, e isso pode ser reescrito certamente sem perda de generalidade como variação de temperatura na escala Celsius igual a variação de temperatura na escala Kelvin. Embora os valores instantâneos, individuais e específicos das escalas Celsius e Kelvin sejam em geral diferentes, mas
as variações, o valor numérico é diferente, porém o valor numérico da temperatura específica apresenta diferenças, porém com relação às variações de temperatura, temperatura final menos inicial, nós temos então uma igualdade aí, nota-se uma igualdade. Variação de temperatura na escala Celsius igual a variação de temperatura na escala Kelvin. Variação para variação. No que concerne a variação de temperatura na escala Celsius, dividido relacionando com a variação de temperatura na escala Fahrenheit, nós temos variação de temperatura na escala Celsius dividido por 5, igual a variação de temperatura na escala Fahrenheit dividido por 9. E ainda, relacionando as variações de temperatura entre Fahrenheit e Kelvin, Fahrenheit, nós temos a variação de temperatura na escala Fahrenheit dividido por 9 igual a variação de temperatura na escala na escala Kelvin dividido por 5. Então, elas aí na tela, no arquivo em PDF, elas aí todas as relações que envolvem tanto as temperaturas específicas, Celsius com Kelvin, Kelvin com Celsius, Celsius com Fahrenheit, Fahrenheit com Celsius, Fahrenheit com Kelvin, Kelvin com Fahrenheit, bem como as relações, as expressões que correlacionam as variações de temperatura entre Celsius e Kelvin, entre Celsius e Fahrenheit, entre Fahrenheit e Kelvin. Então, a próxima página trata então da dilatação térmica de estruturas sólidas. Então, vamos encerrar a nossa aula, a aula de número 4, encerrar aqui na transição de fase entre o tópico de escalas termométricas e o tópico de escalas e o tópico relacionado à dilatação térmica de estruturas sólidas. Então, nessa transição de fase entre um subtópico, um subtema e outro subtema, nós estaremos agora, então, encerrando a nossa aula de número 4. Eu peço perdão pelos equívocos, e os equívocos nós estamos aqui revisando e as notas de aula estarão devidamente revisadas. Estaremos revisitando, revisando e corrigindo as nossas notas de aula ao longo do desenvolvimento do curso e após o desenvolvimento do curso, se necessário. Então, logo, se observarmos qualquer imprecisão, seja ela conceitual, seja ela de caráter de formalismo matemático, então agradeço a compreensão. Vamos estudando todos nós, eu estou estudando para tentar entender melhor a física, matemática, estatística, química, e gradativamente nós vamos compreendendo, elucidando algumas dúvidas e corrigindo algumas questões, alguns equívocos, aperfeiçoando, aprimorando e optimizando nossos conhecimentos. E ressalto aqui, destaco que este é um curso de termodinâmica básica, uma termodinâmica dedicada a estudar regimes, sistemas termodinâmicos sob regime de equilíbrio térmico ou em equilíbrio térmico. Esse grande capítulo de termodinâmica está sendo ministrado no contexto de um curso regular de Física Fundamental 2, promovido pelo Instituto Federal do Pará, campus de Santarém, e ministrado pelo professor efetivo, por mim, professor Damião Pedro Meira Filho, professor efetivo, concursado efetivo do Instituto Federal do Pará, campus de Santarém. Então, agradeço a atenção e, de forma gentil e respeitosa, sugiro, quando todos vós dispuserdes de tempo suficiente, minimamente suficiente, é interessante analisar, é interessante assistir os demais vídeos que estão na plataforma do YouTube, exibidos na plataforma do YouTube, no canal intitulado Professor Damião Meira, IFPA Campus de Santarém. Nós já estamos tratando, agora já temos uma playlist cujos vídeos são dedicados a tratar a mecânica clássica no formalismo de Galileu e Newton. Estamos aqui com o nosso curso de Física Fundamental 2, tratando sobre termodinâmica, agora já na aula 4. Em breve esta aula 4 nós estaremos fazendo upload para a plataforma, do laptop para a plataforma do YouTube, e, portanto, exibindo no canal intitulado Professor Damião Meira, IFPA Campus de Santarém.
Eu agradeço o prestígio que todos vós estáis concedendo para o canal, não é? Para as ações da Diretoria de Ensino, do Departamento de Pesquisa e do Departamento de Extensão do Instituto Federal do Pará, Campus Santarém. Nós todos agradecemos pelo prestígio concedido, pelo permanente e qualificado apoio de todos vós e pelo prestígio, pelo importante, relevante, imprescindível, indispensável prestígio concedido. É uma honra para todos nós, servidores do IFPA Campus de Santarém, nós professores, nós técnicos administrativos, sentimos-nos honrados em receber o prestígio, a atenção, o senso de deferência, e é importante também que no canal, nesse tal canal e nos canais disponíveis, né, vinculados ao Instituto Federal do Pará, e em especial nesse canal aqui que está sob minha responsabilidade, é importante nós recebermos críticas construtivas, recebermos críticas no que concerne às nossas falhas, nossos equívocos e as falhas, as deficiências no que concerne à gravação, processo de gravação, processo de edição. Então, nós queremos ouvir comentários, observações, considerações, críticas, divergências, certamente, sugestões objetivando a optimização, a correção e o aperfeiçoamento e aprimoramento das nossas ações, das nossas aulas, dos vídeos. Então, sintam-se bem livres e bem à vontade, bem tranquilos para fazer comentários, observações, críticas, apresentar correções. Nós receberemos com bastante modéstia, com bastante senso de modéstia e seriedade. E então agradecemos a participação. Estaremos então em breve, se o Criador permitir, retomando o nosso curso de Física Fundamental 2 sobre termodinâmica e iniciando e elaborando novas aulas e continuando com a próxima aula, a aula imediatamente posterior, aula de número 5. Muito bem, agradeço a atenção dispensada, o senso de deferência dispensado, a participação e a colaboração. Muito grato a todos. Muito obrigado a todos.